O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz, queridos irmãos. Convido vocês a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Faremos a exposição deste sermão tão conhecido do Senhor Jesus, o Sermão da Montanha. E na tarde de hoje eu quero falar sobre a temática verdadeiramente transformados. Como sabemos se somos verdadeiramente transformados? O Senhor Jesus irá nos mostrar aqui em Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. Vamos ler. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos de cultuar ao Senhor, de reconhecer a Tua grandeza, reconhecer o quanto o Senhor é bom, o Senhor é justo e verdadeiro. E Pai, agora nós lemos a Tua palavra e rogamos ao Senhor, fale conosco, Pai, que esta palavra não seja mera informação, mas seja, ó Deus, o recado do céu vindo para nós na tarde de hoje, ó Pai. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos, ele tem aqui uma palavra que salta aos nossos olhos, a palavra bem-aventurados, que significa mais do que feliz, felicíssimo. O mundo hoje fala sobre felicidade, a mídia fala sobre felicidade, as propagandas falam sobre felicidade, mas Jesus vai nos mostrar que felicidade mesmo nós encontramos no reino de Deus. Se você olhar para Eclesiastes, Salomão, ele vai falar sobre a vida debaixo do sol. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos tantas coisas aqui na vida debaixo do sol. Mas nada nesta vida pode trazer sentido completo para o meu e para o seu coração. Salomão vai dizer que se você olhar para a vida apenas na perspectiva horizontal, você vai chegar à conclusão de que nada faz sentido. Mas a vida ela vai ter um sentido quando a gente deixa de olhar para a vida debaixo do sol e passa para olhar para a vida acima do sol. Passa para olhar para Deus. O nosso prazer, a nossa alegria, a nossa felicidade está em Deus. E Jesus aqui no Sermão do Monte, ele inicia esse sermão falando sobre a verdadeira felicidade. E que sermão maravilhoso que Jesus coloca aqui para nós. Porque nesse sermão, Jesus ele vai falar sobre a ética do reino de Deus. Jesus ensina sobre o perfil de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Agora, para fazer parte do reino de Deus, eu preciso passar por arrependimento, preciso crer no Senhor Jesus, preciso passar por uma metanoia, que é mudança de mentalidade. Quando isso acontece, nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos cidadãos do reino dos céus. E é tão interessante porque você vai ver que Jesus ele fala de felicidade, uma felicidade futura, mas também uma felicidade presente. O discípulo do Senhor Jesus, apesar das dores, apesar de tantas lutas que nós vivemos nessa vida, nós podemos ser felizes porque a nossa felicidade não está em coisas materiais. Nossa felicidade não está no plano horizontal, a nossa felicidade está em Deus.
E os teólogos costumam dizer, o reino de Deus é o já e ainda não. O reino de Deus já chegou, já está presente na vida, no coração daquele que crê. E haverá um dia em que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, desfrutando dessa alegria completa. Você crê nisso? Amém. E na tarde de hoje eu quero falar de marcas. Quais são as marcas de um verdadeiro súdito do reino de Deus? De alguém que foi alcançado pela graça, de alguém que foi transformado pelo Senhor. E eu quero começar falando de marcas interiores, que estão aqui no verso 3, no verso 4 e no verso 8. Vamos ler então mais uma vez o verso 3. Jesus vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando de uma humildade, Jesus está falando de uma pobreza espiritual. E o sentido do texto aqui é que aqueles que reconhecem a sua condição de pecador, sua condição miserável diante de Deus, essa pessoa é feliz. Todos nós somos pecadores, mas há diferença entre aqueles que se arrependem e aqueles que vivem de acordo com seus próprios méritos, como se tivessem méritos diante de Deus. E Jesus ele conta uma parábola para ilustrar o que é ser humilde de espírito. A parábola do fariseu e do publicano. Estão lembrados? O fariseu era o religioso que sobe ao templo com o propósito de orar, mas ele ora para ele mesmo. Ó Deus, eu sou bom, obrigado porque eu sou tão bom, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ou seja, o fariseu ele estava com uma justiça própria, achando que tinha méritos diante de Deus. E Jesus mostra o publicano, cobrador de impostos, que olhando para si, olhando para a sua pecaminosidade, ele chega diante de Deus e fala, Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim. O reino de Deus é formado por pessoas assim, pessoas humildes. O reino de Deus é formado por pessoas quebrantadas, pessoas que chegam diante de Deus e falam, Senhor, eu não tenho mérito algum. Eu posso ter nascido num lar evangélico, num lar cristão, mas isso não é mérito diante do Senhor, porque eu sou um pecador miserável que precisa da graça de Deus. E Jesus vai falar, quem age assim é bem-aventurado, é mais do que feliz. E a segunda marca tem a ver com a primeira, está aqui no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está falando de um choro que produz alegria. E o choro que produz alegria é o choro do arrependimento. É o choro do quebrantamento. Perceba que uma bem-aventurança ela está relacionada a outra. Primeiro eu reconheço que sou pobre de espírito, eu reconheço a minha pobreza espiritual, eu reconheço que sem Deus eu sou absolutamente nada. E em seguida eu vou chorar o meu pecado. É um choro de inconformidade. É um choro de arrependimento. E esse choro tem uma consequência. Jesus promete aqui o consolo, o perdão. Cristo derrama óleo sobre nossas feridas e concede paz às nossas consciências magoadas e marcadas. Quarta-feira eu fui falar aqui no sermão, sobre investir nos tesouros celestiais. E se tem uma coisa que nós podemos fazer em qualquer momento da vida, inclusive quando você está na pior, é investir nos tesouros celestiais. É chegar diante de Deus, abrir o seu coração, chorar diante dele os seus pecados, pedir para Deus, Senhor, me transforma, me muda. Isso é investir nos tesouros celestiais. E Jesus está falando que esse choro de não conformidade com o pecado na sua vida, esse choro ele produz alegria. Será que nós temos chorado os nossos pecados? Você que está aqui na igreja talvez há 10, 15, 20, 30 anos, será que as suas lágrimas secaram? Você já não está mais chorando diante de Deus como você chorava antes? Meu irmão, minha irmã, eu creio que nós precisamos de Deus todos os dias. O Evangelho, ele não é só para quando a gente entra na caminhada cristã, mas o Evangelho percorre toda a nossa vida, toda a nossa jornada cristã.
E a jornada cristã, ela pressupõe arrependimento, quebrantamento. Será que nós temos essa vida diante do Senhor de quebrantamento? Depois, Jesus ele vai falar aqui da terceira marca, que está aqui no verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus está falando que a transformação, a verdadeira transformação, ela começa de dentro para fora. A verdadeira transformação é a ação de Deus no nosso interior, que vai refletir nas nossas atitudes. É Deus que muda o coração da gente. É Deus que transforma o coração pecador. E Jesus está falando aqui que uma das marcas de felicidade tem a ver com pureza, tem a ver com santidade. Santidade é você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Se você for olhar aqui para o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus ele criticava muito os fariseus e os mestres da lei, porque eles se concentravam numa pureza cerimonial, de rituais, uma pureza externa. Mas Jesus nos ensina que Cristo ele quer um coração limpo, um coração transformado, uma transformação de dentro do nosso coração. Santificação. O breve catecismo de Westminster vai dizer que a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Ter um coração limpo é você se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Ser limpo de coração envolve sinceridade. Você está diante de Deus sem máscaras, você não esconde, você não finge, você tem um coração sincero diante de Deus. Eu não estou falando de perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas estou falando de quebrantamento. Você se achega diante de Deus reconhecendo quem você é e o quanto você precisa dele. Eu gosto dessa palavra sincero, porque ela significa sincera. Nos tempos ali do Império Romano, se vendiam vasos de cerâmica, e esses vasos eles se rachavam, e o vendedor, para não perder o produto, ele colocava uma cera na rachadura. Se o comprador não fosse esperto, ele acabava comprando um vaso rachado, pensando que fosse um vaso inteiro. Agora, se o comprador fosse esperto, ele chegava para o vendedor e falava: esse vaso aí ele é com cera ou sem cera? Que possamos ser sem cera diante do Senhor, sem fingimento. E agora, em segundo lugar, eu quero apresentar para vocês as marcas exteriores. Falei de marcas interiores, mas um coração verdadeiramente transformado, ele vai refletir marcas exteriores, marcas visíveis, que estão aqui do verso 5 ao verso 9. Vamos ler então o verso 5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A minha transformação interna vai desdobrar em uma transformação externa, em atitudes práticas. E a primeira atitude que Jesus fala aqui é sobre a mansidão. E esse termo mansidão era usado para cavalos domados, cavalos que aprenderam a dominar os seus impulsos. Jesus está falando que um cidadão do reino de Deus, ao ter um coração transformado, ele vai ser manso. Ele não vai ser levado pelos seus impulsos, pelos seus desejos pecaminosos. Mas agora o que manda no seu coração é o Rei Jesus. E mansidão aqui também tem a ver com abrir mão dos seus direitos. Como isso é difícil hoje. Quem dirige aqui sabe, né? Como a gente precisa de mansidão. Não é verdade?
Mas uma pessoa que foi transformada por Deus, ela vai ser mansa. Aqui na igreja é muito fácil nós sermos mansos, não é verdade? Aqui tá bom, aqui tá fácil. Mas a mansidão, ela deve ser evidenciada no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo. E essa mansidão, ela só pode acontecer se o Senhor transformar o nosso coração. Outra marca exterior que está aqui é a justiça. Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aquele que foi alcançado por Deus, ele vai almejar aquilo que é justo. E quando eu falo almejar aquilo que é justo, ele vai buscar a justiça nos seus relacionamentos, no seu lar, no seu trabalho. Ele vai ser parecido com Cristo. Aquele que foi alcançado por Deus, ele vai almejar o que é justo. Ele tem uma gratidão pela transformação que Deus lhe dá no seu coração. E ele vai praticar a justiça aonde ele estiver. Lutero vai dizer que é preciso ter uma fome e sede de justiça, que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo que possa impedir a sua consecução. Justiça. É por isso que foi falado aqui sobre a temática do aborto. Nós estamos aqui na sociedade, nós buscamos justiça. Mas ao mesmo tempo que nós buscamos a justiça dos relacionamentos, nós sabemos que a justiça perfeita, ela não será obtida aqui nessa vida, nessa terra. Mas a gente não pode perder a esperança, porque Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O Deus de toda graça e o Deus de toda justiça haverá de satisfazer essa justiça lá na frente. E até lá, nós trabalhamos por justiça. Justiça na sociedade, justiça em casa, justiça no trabalho, justiça onde nós estivermos. Outra marca externa que Jesus coloca aqui é a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa palavra é tão linda, misericórdia. É a junção de miséria mais cardia. O crente, o cidadão do reino dos céus, é aquele que enxerga a miséria no coração dos outros. E ele faz isso não porque ele é bom, mas ele faz isso porque ele tem a consciência de que Deus é o Deus de toda misericórdia. É o Deus que olhou para a nossa miséria, é o Deus que se compadeceu de nós. E sabendo disso, a minha atitude, a minha reação é demonstrar misericórdia. Meus irmãos, não se esqueçam da parábola do credor incompassivo que Jesus conta. Uma parábola que retrata muito bem o conceito de misericórdia. Um rei foi acertar as contas com seus servos, e apareceu ali um servo que devia 10.000 talentos. Jesus está exagerando ali, ou seja, aquele servo não tinha as mínimas condições de pagar a sua dívida. E aquele rei, ele foi misericordioso. Mas diz o Senhor Jesus que aquele servo tinha um conservo que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. E aquele servo não foi capaz de perdoar o seu conservo. Pelo contrário, diz a palavra de Deus que aquele servo, ele pega no pescoço ali daquele conservo e fala: você vai me pagar tudo que você me deve. Diz a palavra de Deus que tinham pessoas olhando ali, tinha uns X9, e eles foram denunciar ali para o rei, falando para o rei: sabe aquele servo que você perdoou? Ele não perdoou o seu conservo. E diz a palavra de Deus que o rei, irado, manda chamar aquele servo e fala: servo mau, eu perdoei a sua dívida, e você não deveria ter perdoado a dívida do seu conservo. Jesus está falando que o reino de Deus é um reino de misericórdia. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu exerço misericórdia porque Deus olhou a minha misericórdia antes. Misericórdia. Será que nós temos olhado com misericórdia? Vou pegar aqui fazer uma pergunta que pega para mim também. Será que eu tenho olhado com misericórdia dentro da minha casa? Os maridos têm olhado com misericórdia para as esposas e vice-versa.
Muitas vezes nós somos duros, queremos ter razão em tudo, mas quando eu olho para aquilo que Deus fez por mim, isso me constrange e me leva a ser misericordioso. Por isso os cristãos, eles exercem a misericórdia porque Deus a exerceu primeiro. Outra marca, verso 9. A paz, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O reino de Deus é um reino de paz. Esse ensino foi reafirmado pelos apóstolos. Você vê termos no Novo Testamento como buscar a paz, seguir a paz com todos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 18, vai dizer: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mais uma vez, meus irmãos, o cidadão do reino de Deus, ele é aquele que promove a paz. E por que ele promove a paz? Porque Deus promoveu a paz conosco antes. Quando estudamos a palavra de Deus, percebemos que Deus é o Deus da reconciliação. Nós pecadores, nós éramos inimigos de Deus. E Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele promove a paz. Ele é o autor da paz. A paz começa em Deus. E por sermos súditos do Rei, nós também vamos promover a paz. Isso é um alerta para você, porque hoje nas mídias sociais as pessoas estão brigando. É ou não é? E se nós não tivermos sabedoria, a gente começa a brigar, passa o dia inteiro brigando nas redes sociais. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chamou a promovermos a paz. Embora isso seja um ensino importante, nós precisamos nos lembrar de que a paz, ela tem um preço alto. A Bíblia fala que para que Deus tivesse paz conosco, para que Deus se reconciliasse conosco, Ele teve que entregar o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então saiba de uma coisa: promover a paz não é algo fácil. Muitas vezes você, nos seus relacionamentos, ao promover a paz com alguém, você há de pagar um alto preço. Que preço, pastor? O preço de você ir até essa pessoa e pedir perdão. O preço de você deixar a vaidade de lado, o ego de lado, e se alinhar com alguém com quem você teve algum atrito, com quem você brigou. A paz é caríssima, meus irmãos. É o que a Bíblia nos ensina: a paz, ela é cara, ela custou um alto preço, custou a vida de Cristo. Que nós possamos promover a paz aonde nós estivermos. E a terceira e última marca que nós temos aqui no texto é uma marca em relação ao mundo. Falei de marcas interiores que desdobram em marcas exteriores. E agora, do verso 10 ao verso 12, nós temos uma marca em relação ao mundo. Vamos ler então, do 10 ao 12? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus nos deixa claro que a amizade com Deus resulta em inimizade com o mundo. E Tiago 4,4 vai falar o contrário: a amizade com o mundo se constitui em inimizade com Deus. Precisamos ter essa consciência. Se somos parte do reino de Deus, se somos cidadãos do reino, certamente nós vamos enfrentar oposição. E Jesus, Ele fala algo tão curioso. Ele diz aqui que sofrer por Ele, sofrer pela causa de Cristo, pelo Evangelho, é motivo de grande alegria. Pare para pensar, qual o sentido disso? Como é que alguém que está sofrendo, está sendo perseguido, essa pessoa, ela pode ser feliz? No texto aqui a gente tem as razões. Versículo 12, tem o primeiro motivo. Jesus vai falar: porque é grande
o vosso galardão nos céus. Se sofremos por Cristo hoje, aqui nessa vida, saiba, teremos a alegria eterna. Eu costumo dizer para adolescentes, durante a semana, lá no colégio em que eu trabalho, eu falo, a sua vida aqui é como se fosse uma linha, que tem começo, mas não tem fim. A sua vida aqui na terra é muito pequenininha, é um fragmento muito pequeno dessa linha. O restante é eternidade. E muitas vezes nós estamos só pensando aqui, nas coisas dessa vida, só nesse fragmento, e nos esquecemos de pensar na eternidade. Jesus está falando, olha, se você sofrer por Ele, é só aqui nessa vida, porque o que nos aguarda é alegria eterna, é alegria na presença de Deus. Então você não precisa temer perseguição, meu irmão, minha irmã. Às vezes passando pelos corredores, eu ouço irmãos falando, meu Deus, e agora? Vão perseguir a igreja, acabou. Perseguição nunca parou o avanço do reino de Deus, e não vai parar. E não vai parar. Temos outro motivo. Por que perseguição é motivo de alegria? Porque além de ter um galardão, Jesus vai falar, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus está falando, olha, se você está sendo perseguido por minha causa, isso é uma prova de autenticidade cristã. Você está no caminho certo. Porque se você for olhar para a história, Jesus vai falar dos profetas. Todos eles foram perseguidos. Vou dar um exemplo aqui, Jeremias, lá em Jeremias 26:11, você vê Jeremias sendo ameaçado de morte ao pregar o arrependimento. Se você olhar para frente, a igreja avançando, Jerusalém, Judéia, Samaria, Roma, você vai ver que a igreja ela cresce debaixo de perseguição. Se a gente for parar aqui para fazer uma lista de perseguidos, a lista é exaustiva. E essa perseguição acontece até hoje. Então, se nós somos perseguidos, estamos no caminho certo. Meu irmão, tem que notar alguma diferença. Você está lá no seu trabalho e está tudo bem, está todo mundo concordando com você. Você não faz a diferença. O cristão é chamado a fazer diferença, mas essa diferença ela vai causar incômodos. Por isso precisamos nos atentar a isso. Felizes são vocês que são perseguidos. Terceira causa e última. Jesus ele fala, bem-aventurados sois quando por minha causa. Por que a gente deve se alegrar ao ser perseguido? É por causa da bandeira que nós levantamos. A bandeira do reino de Deus. A nossa bandeira não é ideológica, a nossa bandeira não é política, não é filosófica, a nossa bandeira transcende tudo isso. É a bandeira do reino de Deus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha que causa importante e única. Sofrer por Cristo significa não renunciar aos valores do reino de Deus. Os súditos do reino de Deus não negociam a ética, a verdade, a justiça, a paz, a misericórdia, a santidade. E por isso eles vão enfrentar perseguição. E diante disso, meus irmãos, eu queria terminar o sermão dizendo, primeiro, vamos olhar para o nosso coração. Vou retomar lá no início. Será que nós estamos vendo evidências de arrependimento, de quebrantamento no nosso coração? Será que nós estamos olhando para os nossos filhos como pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Deus? Eles também são pecadores, eles também precisam ser confrontados. Que nós possamos olhar aquilo que Jesus nos coloca no Sermão do Monte e clamar ao Senhor, Senhor, eu quero ter um caráter do rei. Eu como cidadão do reino de Deus, eu quero ter o caráter do rei. E Deus é o Deus de toda graça. Você não está aqui à toa. Essa palavra é um recado do Senhor para você, para que você permaneça firme, cuidando do teu coração, caminhando em santidade de vida e levantando a bandeira de Cristo aonde você for. Amém?